hoje a vida do Daniel Mastral, que está conosco, acho que pela segunda vez na Bola Rádio, né, Daniel? Segunda vez na Bola Rádio. Tudo bom? Um privilégio, tudo bem. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, é uma laura, é uma honra para mim hoje estar novamente aqui no Bola Rádio e uma oportunidade, né, que Deus está dando para minha vida de ser mais uma vez um instrumento nas mãos do Senhor para trazer luz, trazer esclarecimento, já que o programa ele é aberto para perguntas, né? Então, Sim. se você tem aí dúvidas, né? Quem sabe seja a sua oportunidade para tirar essas dúvidas, trazer esclarecimento e fortalecimento para a sua vida, que a palavra de Deus ela traz isso. É verdade, glória a Deus. Está conosco aqui o Cleiton também, junto aqui com o Daniel. Tudo bom, Cleiton? Tudo bom, bom dia a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui com todos vocês hoje e eu tenho certeza que o programa vai ser uma grande bênção. Legal. O Cleiton também é do Ministério Guerreiros? Ele está debaixo da cobertura do Ministério Guerreiros da Luz. O Cleiton é um amigo, é um discípulo, é alguém que está em treinamento. Inclusive ele está ministrando já alguns cursos aí e tudo, né? Então a gente está treinando aí mais um soldado. Muito bem, você que está ouvindo hoje o programa aqui, eu sei que tem muita gente conectada, vai poder participar, bater um papo com o Daniel Mastral. A gente está aqui para falar também, além de tirar algumas possíveis dúvidas ou esclarecer algumas perguntas que os ouvintes queiram saber sobre batalha espiritual, ocultismo e tudo mais. E a gente vai falar também sobre os seminários que ele ministra, né, do Ministério Guerreiros da Luz. Já esteve aqui na Bola de Neve em São Paulo ministrando o seminário nível 1. Seminário nível 1, né? Nível 1, que agora... que são assim as noções básicas, as noções elementares da batalha espiritual. É aquilo que o soldado não pode deixar de saber para ir para o campo de batalha. Então, é o esteio, é o estribo da batalha espiritual. O nível 2 já é mais avançado. Nós conhecemos a batalha espiritual de uma forma macro, mais abrangente. Vamos conhecer a história do diabo e a sua influência na história e assim perceber como ele desenvolve as suas astutas ciladas para contaminar a igreja. Que hoje a principal artimanha do adversário é trazer uma contaminação, um vírus na igreja, e esse vírus ele seja tão contagioso a ponto de promover em nosso meio uma pandemia de orgulho, de soberba, de inveja, de ganância, de arrogância, de corrupção. Essa é a principal estratégia que o adversário utiliza. E de uma forma especial, aproveitando até a sua pergunta e aproveitando o ensejo que Deus está me dando, vamos lá. Deus colocou no meu coração, foram poucas as vezes que eu pude ministrar em São Paulo. Né? E a Bíblia já fala que ninguém é profeta na própria terra. E em São Paulo, com poucas e honrosas exceções, nós fomos muito bem recebidos, nós tivemos integridade, respeito. Uma grande maioria, nas igrejas em São Paulo eu fui roubado, eu fui enganado, fui tratado mal, fui humilhado, e o Bola de Neve foi uma das igrejas que me acolheu com muito amor, com muita integridade, com muito respeito sempre. Né? Então eu tenho uma aliança com o Rina de muitos anos, é um amigo, alguém que quando Deus dá oportunidade e a agenda bate, a gente almoça junto. A gente já tem até o local, o ponto de encontro, né? Não vou nem dizer onde é, para a galera não ir junto lá, né? Porque é o almoço ali de amigos. Né? E Deus tocou no meu coração de trazer um seminário diferente. Então nós vamos colocar o estribo, né, do seminário nível 2, que são a maneira mais aprofundada da batalha espiritual, mas eu também quero dividir alguns princípios do seminário nível 1 que foram remodelados a partir do conhecimento, quando você vai avançando no conhecimento da palavra e até mesmo na prática do dia a dia da batalha espiritual, que é um exercício diário, né, você exercita isso como um músculo. A fé, ele é como um músculo, tem que ser exercitado para crescer, para fortalecer. Então é evidente que a minha fé de anos atrás era menor do que a de hoje. E a de amanhã vai ser maior do que a de hoje. Então é um vetor crescente. E já tem alguém comentando alguma coisa aqui no MSN. Bom dia, Bruno e convidados. Estou ansiosa por essa entrevista ali sobre o Daniel. Me identifiquei bastante porque também mexi com ocultismo. E ela fala assim... a vida dele é um testemunho vivo, glória a Deus por isso. A Tami, nosso ouvinte aqui, da Bola Rádio, né? Glorificando a Deus pela sua vida aqui. E é importante salientar, assim, como eu como ministro de Deus, como missionário que sou, é muito legal quando você recebe uma palavra de incentivo, né? E acho que a igreja, ela tem que aprender isso, a apontar menos o dedo e estender mais a mão, né? Porque Jesus, ele sempre fez isso. Então, realmente, parabéns, Tami. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelas suas palavras, porque isso só tem a fortalecer mais ainda a minha fé, o meu caminhar com Deus, viu? Glória a Deus. O pessoal aqui também, Bola de Neve, fala assim, eu não sei quem é exatamente, mas está escrito Bola de Neve aqui. Oi, rapaz, queria perguntar para ele nos explicar melhor sobre materialização astral, projeção, viagem astral, dentro do meio cristão, assim, evangélico. Algumas pessoas acreditam, outras não. Isso, acho que ele quer saber, né? Existe ou não? Tem a ver com aquela sensação quando parece que qualquer pessoa, parece que
A alma está saindo do corpo. Você tem algum conhecimento nesse sentido? Seria o que o satanismo chama de desdobramento, o pessoal da nova era chama de viagem astral. É você sair do corpo, né? Você fica preso, digamos, por aquele cordão prateado, tal, né? Sim. Mas é uma técnica utilizada pelo satanismo, uma técnica utilizada pelo pessoal ligado à nova era, né? Eu não vejo isso sendo praticado em igreja, né? Não há um consentimento de Deus para você fazer isso, né? Então isso aí é coisa para o satanismo e tem um propósito para isso, que é realmente espionar a vida dos crentes e estabelecer estratégia. Aí você vai pensar, como é que eu me protejo disso? Lembra que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E para você ter ideia do que é isso, um anjo do Senhor, um anjinho só, derrotou um exército de Senaqueribe de 185 mil homens. E esses anjos, Deus dá ordem para acampar ao nosso redor. Amém. Então nós não temos ideia, né, parâmetros para essa grandiosidade que Deus dá para nós. É uma honra, um privilégio ser chamado amigo de Deus e ser filho de Jesus e fazer parte dessa família, né? É verdade. Muito bem, glória a Deus pelo esclarecimento aqui. A Lica fala assim, a graça e paz, ela está pelo nosso também MSN, e gostaria de tirar uma dúvida, deixa eu ver se tem a ver com o assunto aqui. Gostaria de tirar uma dúvida, me casei faz 4 meses, 2 pessoas, muita oração, revelaram que um dos meus presentes havia um trabalho para a destruição da família, me disseram para que eu jogasse fora esse presente, porém não sei o que disseram para que eu orasse, Deus me revelaria, devo jogar fora? Deus não é poderoso para quebrar todo o trabalho maligno? Tenho dúvidas sobre o que fazer. Pois é, aí é uma questão muito peculiar, né? Nós temos que estar muito sensíveis à direção do Espírito Santo. Existem coisas, quando eu fazia parte do satanismo, e eu queria causar o mal para alguém, então existem sim objetos de encantamento, objetos que levam uma espécie de poder maligno. Então, o que Satanás faz? Ele faz um contrapeso com o que Deus faz. Paulo, o lenço de Paulo, ele podia curar o enfermo, né? Um avental de Paulo podia curar o enfermo à distância. Mas veja bem a questão aqui. Paulo não estava vendendo o lenço ungido. Isso é muito importante salientar. Deus permitiu aquilo como um meio para atingir o fim, mas ele não estava comercializando. Quando você comercializa, você mudou o foco do seu coração. E aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, assim como objetos podem ser usados por Deus como meios de abençoar, como óleo de unção, por exemplo, né? Um meio que Deus utiliza para o óleo quebra o jugo, ele pode curar os enfermos, pode libertar os cativos, ungir sacerdotes, ungir os reis, né? Então, assim como era um meio de consagrar o tabernáculo, os demônios também usam desse plágio, também pegam objetos, consagram, e quando eu fazia parte do engano, eu queria dar um presente consagrado para alguém. Isso faz o papel mais ou menos como um cavalo de Troia. Então eu dava um presente caro. Então eu dava um Rolex para a pessoa. Pensava, quero ver o cara jogar fora um Rolex. Comprava um relógio de 80 mil reais, dava para a pessoa e consagrava aquilo ao demônio. Então, qual é a leitura que os demônios fazem? Eles são seres legalistas. Ele precisa da legalidade para tocar a sua vida, porque maldição sem causa não encontra pouso, né? Então, o que acontece? Então, ele pensa da seguinte forma: na sua casa tem algo que é meu, que foi dado para mim, que foi consagrado para mim. Então, eu tenho o direito de entrar na sua casa. Então, é isso que eles costumam fazer. Então, você ora a Deus. Deus, sim, ele pode quebrar encantamento. Você pode receber uma direção de Deus, de ungir esse objeto, né? De quebrar a sentença, a maldição e tudo mais. A unção quebra o jugo. Mas se o Espírito Santo está te trazendo incômodo, se você não está em paz com isso, joga fora. Joga fora, porque vai trazer desgraça para a sua vida. Apenas abrindo um parênteses, quero lembrar da história de Giovanni Bragolin, aquele que pintou as 27 telas de criança chorando. Lembra dessa história? Apenas abrindo um parênteses, quero lembrar da história de Giovanni Bragolin, aquele que pintou as 27 telas de criança chorando. Lembra dessa história? Década de 80. O cara fez o maior sucesso. No leito de morte, ele acaba pedindo perdão a Deus, ele se converte e ele fala que aquelas telas foram feitas com inspiração diabólica, né? E ele orienta para que todo mundo jogue fora aquelas telas, né? Se livre daquilo, porque aquilo ali tinha um conteúdo maligno, né? Então você tem que estar muito sensível à direção do Espírito Santo. Deus pode sim usar um instrumento, pode usar um óleo de unção para quebrar o jugo, a sua oração tem poder para isso. Mas se você não está em paz, e pela sua pergunta, se você tem dúvida, dúvida não é certeza, dúvida é né? Não, né? Dúvida é não. É não. Exatamente. Então, se você tem dúvida, é lixo, né?
Não tem, Então, onde não tem paz, Deus não está no negócio, não né? tem uma vez uma pessoa falou para mim, Daniel, eu comprei um anel de caveira, cheio de brilhantes e tal, né? Você acha que eu devo jogar fora, né? Ainda um amigo meu ainda brincou, falou assim, se quiser jogar fora, joga fora no meu lixo, né? Então, mas é para cada um. Mas para cada um vai dar uma direção. Então, se você está na dúvida, minha irmã, é lixo. Com certeza. Uma vez eu comprei eu sempre tive uma época da minha vida, fui criado no Evangelho, uma época eu me afastei, me envolvi não com ocultismo, nada, mas com misticismo e tudo mais. Usava muitos colares. Tem uma avó que foi espírita. Então usava muitos colares com dentes, com coisas e tudo mais. É uma espécie de pacto. Era um Nem pacto o pessoal que eu do tinha. México usa pulseirinha da Santa Morte. Né? Tá fazendo um pacto indireto com a morte. Eles adoram. Tem 8 milhões de adoradores da Santa Morte no México. Que absurdo, né? Mas você vê o desdobramento espiritual disso. O México era o local, terra dos astecas. Muito sangue foi derramado ali, muito sacrifício foi feito ali. Então o desdobramento que a gente vê hoje é exatamente morte. Como no Brasil. Como é que começou o Brasil? Com rapinagem, com roubo, né, roubar os índios, estuprar as índias, com corrupção, e a gente vê o desdobramento disso até nos dias de hoje. Então existe uma sentença dada a cada nação mediante legalidades conferidas ao demônio para agir, porque ele precisa da legalidade, ele é um ser legalista, né? É verdade. E só para completar o que eu estava falando do colar, depois eu me converti, eu lembro que eu usei um de sol que eu perdi, desapareceu do nada. Eu idolatrava aquele objeto, né? Isso vai testificar na vida do ouvinte. E eu falava, não, preciso dele. Aí quando eu perdi, fiquei meio perdidão, assim. E depois que eu me converti, eu ainda gostava do adereço, né? Sim, sim. No pescoço, ou seja lá o que fosse. E aí eu comprei uma estrela de Davi. Você fala, é uma bênção, não sei o que e tudo mais. Cada um tem a sua opinião, enfim. Mas pra mim aquilo me trouxe um peso espiritual que eu falava, não tô me sentindo em paz com isso aqui. Alguma outra pessoa, eu dei, achou normal, oramos e tudo mais, a pessoa quis, usou, não viu problema nenhum. Mas pra mim, aquilo foi rema pra você. Foi rema pra mim. Não, Deus não quer, hoje eu não uso nada, entendeu? Enfim, né? Foi pra mim aquilo, né? Então acho que é o que você falou, cada um, o Espírito Santo vai falar e vai mostrar se não tem paz. Não tem uma receita de bolo. Não tem paz, trouxe dúvida. Né? Dúvida já é um sinal de Deus que alguma coisa não está em conformidade com a vontade dele. Não está daquele, né, do jeito que Deus tem vontade. O ouvinte aqui fez uma observação sobre aqui pelo nosso Twitter, @bolaworship. Deixa eu ver se eu encontro a pergunta dele. É o Gigo Black. Daniel Mastral, por que há tantos pastores envolvidos com maçonaria? Qual seria a maior motivação? Poder? Deus te abençoe. Poder. Existem mesmo, né? Muitos, infelizmente existe. Na nossa nação que existe uma denominação por uma questão ética, eu não vou citar, mas claro que o ouvinte, a grande maioria sabe disso, que tem um forte envolvimento com a maçonaria, e aí houve um racha. Então criou-se uma denominação chamada X Independente, que rachou da principal justamente por não compactuar com esse envolvimento com a maçonaria. A maçonaria o que é? Primeiro, uma coisa curiosa. A maçonaria preserva muito bem os seus segredos, né? Até hoje eu só vi um livro que falava sobre maçonaria, que chamava-se Do Outro Lado da Luz, na época editado pela editora Luz e Vida. Esse livro não está mais sendo editado. A editora Vida tentou negociar, deu algumas inabradas na negociação, e até onde eu sei, esse livro não é mais comercializado. Parece que alguma coisa por trás não quer que a informação chegue. E uma outra maneira que a maçonaria tem de preservar os seus segredos, qual que é? Não aceita mulher. Se aceitasse mulher na maçonaria, acabava o segredo, né? Porque as mulheres falam demais, né? É verdade. Ia contar, meninos, você não sabe o babado que rolou na loja ontem, tá? Acabava o negócio, né? Tem até uma brincadeira que falam, né? Que diz que as mulheres vão chegar no céu com um pequeno atraso, né? Os homens chegam primeiro, meia hora depois chegam as mulheres. Que Apocalipse 8.1 diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Não chegaram, vê se vai ter silêncio. Acabou o silêncio. Então, respondendo, tem sim um poder. E mais um detalhe sobre a maçonaria. A maçonaria cultua uma figura, que é o Bafomé, que é uma figura zoomórfica, né? O zoomorfismo nasceu com os acádios. É um tema até que nós vamos abordar no seminário nível 2, no Bola de Neve, na sede, né? Onde era o antigo Olímpia, Casa de Show Olímpia. Então foi formado pelos acádios. Então o que o Satanás faz, né? Já existia adoração a deuses antropomórficos, ou seja, deuses em formas humanas. De repente, com os acádios, nasceu o zoomorfismo, deuses meio homem, meio animal, meio homem, meio touro, meio homem, meio pássaro, e criou-se aí uma adoração que é uma aberração, ou seja, Satanás ele deforma a imagem, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Satanás deforma essa imagem,
E aí faz com que o homem adore essa aberração. E o Bafomé, que é a figura, que é o ícone da maçonaria, é exatamente isso. É uma cabeça de bode, tem braços humanos, seio de mulher, tem cascos ali, então é uma figura zoomórfica, né? E uma outra coisa que fica uma dica aqui. Luz e trevas não se misturam, não é verdade? Né? Então a luz prevalece sobre as trevas, água e óleo não vão se misturar. E você vê que você é casado com a sua esposa, você é uma só carne com ela. A Bíblia diz isso. Só que na maçonaria você não pode ir com a sua esposa, porque é clube do bolinha, só vai o homem, a mulher não vai. Né? Então tem alguma coisa errada, algo que é feito ao oculto, no escuro, desconfie. Né? A igreja, tudo que é de Deus é feito às claras, tem luz. Onde não tem luz, tem alguma coisa errada. Né? Você tem algo a esconder. Então sim, tem muitos líderes que estão envolvidos com maçonaria porque ela remete poderes. Você não vê maçom pobre. Né? Porque existe muita grana por trás. Não é só no Congresso que tem corrupção, etc. e tal, incentivos, né? e etc. O Lucas fala assim: Daniel, sabemos onde o diabo age muito também na área do louvor. Como que que armas que são mais utilizadas nessa área e como combater, né? Acho que ele quer saber também. É muito importante o louvor, realmente, em primeiro lugar, se buscar uma consagração. Né? Então o levita ele tem um chamado para isso, ele tem que buscar essa consagração, precisa ter intercessores. Eu acho muito legal quando a gente vai visitar uma igreja e ver que o louvor ele ora antes de louvar. Então antes de entrar na adoração, eles se dão as mãos, eles agradecem a Deus, pedem a capacitação para o Espírito Santo, porque não é o talento humano, é Deus que vai capacitar. Você pode ser um excelente musicista, se você não tiver unção não vai funcionar nada. E qual a artimanha que o diabo usa para roubar a bênção através de um louvor? Olha, vou simplificar aqui, né, porque isso é coisa que a gente fala em seminário, então vou sumariar em poucas palavras. Então imagina, você vai num congresso de cura, de libertação, de batalha, né, num congresso qualquer. Aí de repente você vai num congresso de cura e você não é curado. Você vai num congresso de libertação e não é liberto. Você vai num congresso de batalha espiritual e não sai vitorioso. Por quê? O altar foi contaminado. Satanás, ele gosta da contaminação, ele precisa da legalidade para agir. Aí você vê o grupo de louvor adorando no altar. Senhor, enche esse lugar, enche a tua presença, e anelamos por ti, chora e clama, aquela coisa toda. Aí começa a palavra que está sendo ministrada. Deus está usando o missionário, o profeta, o pastor, o apóstolo, está usando um vaso. Cadê o louvor, hein? Está lá fora, comendo cachorro-quente, pipoca, conversando. Eita, então Deus. eles estavam lá fazendo show. Então contaminou o altar. Então a palavra de Deus ela não volta vazia. A semente não volta vazia, mas Satanás rouba parte da bênção. Né? Então o que acontece? Em função disso, muitos congressos, né, não tem o êxito que a pessoa espera porque tem relaxo nos bastidores. E Deus fala sobre isso. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. E a obra é um todo, inclusive o louvor e a adoração. A respeito das infiltrações de satanistas na igreja, Daniel, eu queria que você falasse qual é a dúvida dela, respondendo, explicando qual é a dúvida dela, que é a seguinte: como detectar e como perceber pessoas infiltradas na igreja para destruição? A principal estratégia que o satanismo utiliza é dividir. Ele sabe que casa dividida não prevalece. Então ele vai dividir para enfraquecer. Então o que ele vai fazer? O que o satanista vai fazer? Ele vai criar sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então ele vai se infiltrar num grupo pequeno, num grupo de célula. E aí ele pode causar uma doença. Os demônios podem causar doença, mas nem toda doença vem do diabo. Se fosse assim, você tomou um medicamento que a doença recuou, né? Então, poxa, foi o demônio, né? Recuou em nome do medicamento, ele só recua por oração. Então a gente teria que mudar o slogan de alguns medicamentos. Tomou Doril, o diabo fugiu, né? Aí a dor sumiu. Então tem causas naturais e causas espirituais. Demônios podem causar doenças. Aí o que acontece? Esse falso profeta, ele se infiltra num grupo, ele lança o feitiço em alguém que está vulnerável àquilo, que ele precisa ter o ponto de contato, que é o pecado, que a matéria-prima que ele vai utilizar é o hospedeiro do vírus. Né? Então ele lança ali e a pessoa ficou doente. Aí ele vai lá, ora pela pessoa, ora em línguas, entre aspas. O satanista não ora em línguas, ele usa o aramaico, ele adora profanar a palavra de Deus. Aramaico era a língua falada na época de Jesus. Aí aquela pessoa foi curada. Ou seja, ele deu a ordem para o demônio, tira a seta que nós lançamos. Isso criou sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Aí o grupo que está à volta, olha o cara, ele é o profeta, ele é o homem de Deus. E começa a trazer palavras proféticas. Olha, ontem na sua casa teve uma briga. Ele fez a briga, o diabo sabe da encrenca. Teve uma briga na sua casa, o seu cônjuge falou isso, a sua irmã falou assim para você, o seu irmão. Aí olha só, Deus revelou até as palavras. E aí ele vai lançar a sementinha do mal.
vou contar uma coisa para vocês, olha, não contem para ninguém não, fala uma coisa para o pastor, né? O pastor eu acho que está desviando dinheiro da igreja, Deus está me revelando. O pastor, ele tá adulterando. O nosso pastor, eu acho que ele é homossexual, né? Mas só orem a respeito, não contem nada para ninguém, né? Se você falar, olha, esse pastor é um homem de Deus, uma pessoa íntegra e ilibada, segredo, ninguém conta para ninguém. Agora contou qualquer coisa pejorativa, né? Corre como rastro de pólvora. Então ele lançou uma... Aí as pessoas começam a fofocar. A fofoca no coletivo promove divisão. E divisão, o que Satanás está fazendo? Na terra, em menor escala, aquilo que ele fez no céu. É como um pecado de feitiçaria, rebelião. É como um pecado de feitiçaria. Então se rebelam ao líder e começa a gerar divisão. E nem sempre a divisão é assim. Muitas vezes é mais sutil do que a gente imagina. Até comentei com o Rina no almoço. Às vezes o canto da sereia é mais sutil. Às vezes não precisa nem necessariamente ser um satanista. Às vezes uma pessoa mal intencionada, uma pessoa com inveja. Então ele tem no coração, ele tem a matéria-prima para o diabo poder agir. Aí ele chega lá, vamos supor que o Bola de Neve abriu uma igreja no local X. Aí o Rina nomeou um pastor para estar lá, uma pessoa da confiança dele, olha, você vai pastorear aquela igreja. Aí vem aquele irmão, que é o falso profeta, não precisa necessariamente ser satanista, alguém que tem inveja no coração, vai lá e fala para um diácono, para um presbítero, para um pastor auxiliar, puxa, eu achei que o Rina fosse chamar você. Eu achei que você era o cara. Você tinha tudo para si. Por que ele não te chamou? Mas ele é o pastor, né? Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Aí, de repente, você formou um grupo de louvor no local. Aí vai a pessoa mal intencionada e vai e fala com o levita, puxa, mas você deve ser o líder. Você tem unção, você tem talento, você tinha que estar lá, cara. Olha, eu acho que o pastor, não sei não. Você já viu o carro do pastor? Será que ele ganha para ter esse carro? Ah, mas o pastor sabe o que faz, né? Zacarias 13:7, fere o pastor e as ovelhas se espalham. É nisso que o satanismo se pauta para destruir a igreja. Então nem sempre o ataque é aquela coisa que você está vendo claramente, muitas vezes é sutil, é pela beirada, mas sempre contra o líder. Sempre contra. Por isso que a liderança, os pastores precisam de intercessores, precisam do apoio das ovelhas. A gente espera, nós como ovelhas, nós esperamos que o pastor nos visite. Que o pastor ore pela gente, que o pastor interceda pela gente, que o pastor nos aconselhe, mas o pastor é um ser humano, né? Ele depende tanto do Espírito Santo, da graça de Deus, como eu, como você, como todos nós. Então é importante você, como ovelha, abrace o seu pastor, honre o teu pastor. Olha, terminou um culto, pastor, obrigado. Vai ali com a mão estendida, né? Não para pedir, mas para agradecer, para oferecer algo. Obrigado por esse culto, essa palavra fortaleceu a minha vida, né? Escreve um e-mail para o seu pastor, olha, que Deus te abençoe, manda um versículo. Traz um chocolate para o seu pastor. Gente, se o seu pastor não gostar de chocolate, ele é satanista, porque Deus fez os pastores assim. Os pastores amam chocolate. Então, honre sua liderança, né? Jamais se rebele. Eu quero aqui deixar mais uma coisinha, como sementinha para o seu coração. Jamais se rebele. Davi era homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele não se rebelou. Ele teve chance de matar Saul. Teve chance de passar a faca em Saul ali. Saul estava procurando Davi no meio das cavernas ali. Estava com 3.000 homens separados entre todo Israel. Ou seja, era elite do exército ali. E de repente ele tem uma dor de barriga. A Bíblia conta isso textualmente. Ele entra numa caverna para aliviar o ventre. Eu fico imaginando que deviam ter muitas cavernas. Mas ele vai justo na caverna que está Davi e seus homens, né? Aí Saul está ali na entrada da caverna, cocorado, lendo o seu jornal, vendo as manchetes do dia. Saul persegue Davi. Lá no fundão está Davi com seu exército. Bate uma brisa, Davi sente algo, ele vai ver o que está acontecendo. E aí o que acontece? Ele pega e encontra o imponente rei Saul ali. Ele podia passar a espada, mas ele não faz. O que ele fala para os seus homens? Que Deus me livre de fazer tal coisa a ele, porque ele é ungido do Senhor. Amém. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se o pastor, solidário, está fazendo alguma coisa errada, vai prestar contas com Deus, mas não seja você aquele que vai fazer rebelião. Não se curve ao Baal do nosso século, que é orgulho, soberba, inveja. Né? Foi isso que fez com que os irmãos de José traíssem ele. Os irmãos de José não eram satanistas. A gente pensa em infiltração satânica, a gente pensa em satanismo. Mas se você oferecer matéria-prima para o diabo, orgulho, inveja, soberba, altivez, você vai ser usado pelo diabo da mesma forma. A Inquisição matou milhares de pessoas. E os papas, os bispos da Inquisição, não eram satanistas, mas entrou no coração deles orgulho, inveja, soberba. E Satanás usa uma igreja contaminada, a palavra de Deus contaminada, para roubar, matar e destruir. Então não é só o satanismo, não. A gente tem que orar e vigiar sem cessar contra o pecado. Isso sim que a gente deve estar observando, né? Então, é verdade. E só para comentar o que você falou, né? Quantas pessoas machucadas muitas vezes e entram na internet, montam sites para criticar a igreja, né? Exato. E acabam promovendo esse racha também. Não são muitas vezes satanistas, mas a gente estava até falando em off, acabam promovendo esse tiro no pé do corpo, que eu costumo dizer, né? Exato. Como arrancar um braço porque você está atacando o teu corpo, aquele que você faz parte, você está mutilando, né?
Tem ouvinte na linha aqui para falar com a gente. Manda ver. Agora 11h39. Alô? Quem fala? Cíntia. Cíntia de Bauru, né? Tudo bom, Cíntia? Desculpa ter te fazer esperar aí, tá bom? E aí, Cíntia, você conhece o trabalho do Daniel Mastral? Conhece a história dele? Legal. Uhum. Ou seja, você expulsa e a casa fica vazia e volta mais 7. É isso que você está perguntando. Tá. Primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, lembrar, poxa, Cíntia é o nome da minha esposa, né? A Isabela chama-se Cíntia também, né? E já tivemos em Bauru muitas vezes, foi sempre uma honra estar nessa cidade. Respondendo a sua pergunta, se um demônio se manifesta na igreja, expulsa sim. Você não vai dar boas-vindas ao demônio. E aí, demônio, valeu, obrigado pela visita, né? Vamos apresentar os visitantes, tem um demônio hoje aqui, né? Então não faça isso. Então expulsa sim. E aí você aproveita. Uma vez que o demônio saiu da pessoa, você ministra a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque enquanto o demônio está canalizando aquela vida, ela é escrava do demônio. Possessão significa tomar posse. Ou seja, o demônio está possuindo aquela vida. E quando você é de Jesus, quem tem posse da sua vida é Jesus Cristo, né? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então esse é o primeiro passo do processo de libertação de alguém que está preso nas amarras do inferno. Então sim, expulsa, usa da autoridade que Jesus deu para mim, deu para você, de expulsar demônios, né, em nome de Jesus, desde que, claro, você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Porque tem pessoas que usam isso levianamente, que nem Atos capítulo 19 fala dos exorcistas judeus ambulantes. Então eles diziam, vocês conjuram em nome de Jesus a quem Paulo prega. Você já reparou no que o demônio responde? Olha só, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Ele não se reporta a nenhum título. Ele fala, sei quem é Paulo, ele conhecia o nome de Paulo. Porque ele não se reportou ao apóstolo Paulo, ao missionário Paulo, ao soldado de Cristo Paulo. Ele se reportou a Paulo. Ele conhecia, ele sabia que Paulo tinha autoridade espiritual. Então quando você tem autoridade, você tem que usar essa autoridade. É o mandamento de Jesus para nós. Expulsa assim o demônio. Ministra Cristo na vida dessa pessoa para que o nome dela esteja escrito no livro da vida, para que ela conheça a verdade e a verdade venha libertá-la. Agora, ela nunca vai enxergar a verdade se o demônio estiver canalizando ela. Né? Então, tem que expulsar sim. Certo, Cíntia? Obrigado. Obrigado a você pela participação. Deus abençoe. Para você também. Hoje um bate-papo com o Daniel Mastral. A Ornella faz apenas um comentário aqui, né, dizendo aquela coisa que a gente falou que faz bem, né, ouvir. Quero falar que eu e meu esposo sempre oramos para que Deus continue usando esse varão como tem usado. Deus abençoe você, Daniel, sua família. Eu tenho certeza que Deus o ama abundantemente. Os seminários foram para a minha vida e tem, em termos de casamento financeiro e muitas coisas, bênção. Eu e meu esposo recebemos estrutura espiritual em nossas vidas nos 2 seminários que participamos. Deus abençoe em nome de Jesus a sua família. Amém. Amém. Obrigado a Deus. Palavras de incentivo. Né? Legal. Tem uma participação aqui no Twitter que é muito legal. Isso, pode me ajudar no Twitter, Lígia. Que é a nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, a Bruna Taqueda. Ela fala assim, Daniel, queria saber o que é a Lady Gaga, porque eu sei que ela é Illuminati, mas não sei o que é Illuminati. Boa pergunta, está muito em alta a Lady Gaga, né, hoje. Tudo que você entra em qualquer site, qualquer televisão, tudo. Você entra no YouTube tem propaganda da Lady Gaga. Illuminati é uma seita, é um braço do satanismo, não faz parte da, digamos assim, da alta magia. E só para simplificar aqui em poucas palavras, para quem assiste o seminário entende isso bem, porque eles membram esse assunto com mais facilidade. Mas imagina que você seja dono de uma empresa, então você é o pai, você é o presidente, e você tenha 3 filhos. Cada um dos seus filhos, então, é o diretor da empresa. Diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro. Abaixo dessa diretoria vem o organograma da empresa, vem a gerência, supervisores, tal, analistas, até chegar na base da pirâmide. Quem está na base serve ao dono, mas não tem aliança com o dono. Então quem tem aliança são os filhos do dono, que além de serem diretores, ou seja, tem maior poder hierárquico sobre quem estão abaixo deles, são filhos do dono, tem aliança com o dono. Esses são os filhos do fogo ou irmandade, como eles se autoproclamam.
O Illuminati é um dos braços do satanismo. Estaria mais ou menos na esfera como se fosse a gerência. Está no mesmo patamar que Rosa Cruz, que maçonaria, né? E está muito presente. É um dos braços, né, do satanismo, e são braços coletores. Então eles vão pegar pessoas que têm potencial, pessoas que estão envolvidas na mídia, que têm poder de controle das massas. Eles recrutam essas pessoas para usarem como instrumentos, né, para a divulgação das ideias deles. Nós estávamos até aqui comentando em off, claro que nós vamos citar algumas coisas por uma questão de estratégia de Deus, mas existem alguns programas televisivos, programas que falam sobre humor, né, entretenimento. Misturado com jornalismo. Com jornalismo, e de repente jogam mensagens subliminares, né, completamente antagônicas àquilo que a pauta da matéria. Você está falando sobre uma coisa e joga uma mensagem subliminar de outra. E nós vamos ver de novo essa influência do Illuminati, que é aquele olho que tudo vê, o olho de Horus, que tem uma associação muito grande com o Egito, que é um outro assunto também que nós vamos explorar bastante no seminário nível 2, porque faz parte da pauta, faz parte do assunto. Então é um braço... Ocorre com os artistas, então, como a gente, por exemplo, não sei se você tem conhecimento sobre a Lady Gaga, se é mesmo ou não é o caso dela. Não tenho conhecimento, mas existe isso, assim, não é da minha época, né? Eu tenho 44. Mas eles acabam investindo na mídia, em artistas. Sim. Vou promover esse cara porque ele vai ser um discípulo meu ali, ele vai levar essa mensagem, vai disseminar através das letras, dos clipes. Exato, né? E nem sempre o artista tem consciência disso. Às vezes ele não sabe. Eu lembro que eu conheci o Neil, foi ex-dominó, eu sempre confundo, era dominó ou polegar? O Neil era dominó. Dominó. Conheci o Neil, é um homem de Deus, uma pessoa com uma conversão linda, genuína, e ele compartilhou comigo. Ele não fazia letra. Toda a letra, a coreografia, eram outras pessoas que faziam para ele. Ele estava só na linha de frente. Então, se havia ali uma manipulação, quem fazia aquilo eram os bastidores que faziam. Então eles eram apenas elementos ali para atrair o público, né? Então nem sempre a gente vai dizer, então a Lady Gaga é satanista. Não, mas talvez alguém esteja por trás dela. Falaram uma época, a Xuxa talvez seja satanista. Mas depois ela tinha uma assessora, né? E depois que ela quebrou o vínculo com aquela assessoria, ela perdeu um pouco do prestígio. Perdeu a moral. Então a gente começa a perceber que nem sempre, né, o adversário usa necessariamente alguém que está na linha de frente. Muitas vezes ele vai usar quem está nos bastidores, né? O satanista... Falou, a sua carreira tem que ser assim, você tem que cantar isso, né? Ele vai apontando, não quer dizer também, né? Não estou afirmando aqui, né, que a assessora da Xuxa era satanista, estamos usando aqui como um exemplo, né, que o satanista vai sempre agir nos bastidores. Então quando a gente olha para um local, você tem que sempre pensar quem que está por trás daquela pessoa. O satanista normalmente é aquele que está por trás, ele não fica na linha de frente, ele fica em oculto, fica no local de posicionado estratégico, esperando o momento certo para que ele possa tragar. Geralmente de poder, né? De poder, sem dúvida. Poder dentro das emissoras, dentro das gravadoras. Da política. Né? Nem sempre ele é a figura central ali, né? Sempre ele está ali, ele está perto. Ele está conduzindo, né? A situação. Dando as regras do jogo. Exatamente. Agora são 11h47, tem ouvinte na linha, pode falar. Então, só completar uma coisa. Vocês repararam no negócio? Talvez o ouvinte não tenha reparado nisso, mas é uma coisa que vale pontuar. Nós estamos vivendo um novo momento no nosso país, no Brasil. Há muitas promessas de Deus para o Brasil, somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Então, há aqui também uma promessa que aqui vai ser um celeiro de missionários. É claro que temos muito chão para aprender, precisamos aprender a investir em missões. Eu sou missionário, tenho 4 mantenedores apenas. Muitas vezes eu recebo de oferta tênis furado, que o pessoal fala, vamos dar o bem só ao missionário. Furou o tênis, esse aqui é para missões. Então, e claro, recebemos coisas legais também. Muita roupa para o nosso filho, e criança cresce muito depressa, né? Então a calça vira bermuda muito rápido. Então a gente abençoa outras pessoas. Dizem até um ditado que o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Né? Mas você vê como Deus, ele vai operando e não deixa faltar nada. Agora, por que eu estou colocando isso? Já esqueci porque eu estava colocando isso. Mas na verdade, estava falando sobre? Sinais. Sim, sinais. Ok, voltando aos sinais. Coisa que vocês têm que reparar. Nós estamos mudando, nós estamos chegando perto do final dos tempos. Repararam o que aconteceu depois que Obama veio para o Brasil? Né? 2 semanas depois da visita do Obama no Brasil, nós tivemos um massacre em Realengo, 2 semanas depois. E essa é uma característica americana. Isso nunca tinha acontecido com esse desdobramento no Brasil. Então, Satanás está convocando reforços para atacar o Brasil, porque sabe que daqui vai nascer um remanescente fiel.
E não é só isso não. Ontem, essa madrugada, nós tivemos um ciclone aqui em São Paulo. Verdade. Ficamos sem luz, caiu poste, árvore. Não é uma característica do Brasil ter isso é uma característica americana. Muitas né? coisas de lá Muitas não coisas, pra cá. né? Todo o litoral, a parte serrana do Rio de Janeiro foi avassada ali, né? Por ciclones e tal, né? Cidades foram completamente destruídas. Porque o Brasil começa a se tornar um foco de atenção. Vai ser sede da Copa, sede das Olimpíadas. O mundo começa a olhar para o Brasil e, consequentemente, vai olhar para o povo brasileiro. Se o povo brasileiro emitir a luz de Cristo, viver o que prega, nós vamos dar um testemunho lindo para esse mundo, que precisa tanto do amor de Deus. Então, por isso, há um mover espiritual para justamente atacar a nossa nação, para desmotivar o brasileiro, para achar que, puxa vida, olha só, que a gente é melhor tomar cuidado com a retaliação. Mas se o seu escudo da fé estiver bem posicionado, o diabo não te retalha. Né? Porque a Bíblia diz que se você tiver no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, praga alguma chegará à sua casa. Então não se intimide por feitiço, por encantamento. Se eu fosse me intimidar por isso, eu já tinha desistido há muito tempo. Né? Então é importante você observar os sinais que estão à nossa volta. Muita coisa está acontecendo. Né? Tem um ouvinte na linha, me perdoa. Pode pôr o Tem lá, vamos lá. Eu vou falando. Estou dando seminário aqui. É a Luciana de São Paulo. Oi, Luciana. Tudo bom? Oi, paz, Luciano. Desculpa te fazer esperar. Eu me empolgo, Luciano. Eu falo 10 horas no seminário, então... Está acostumado a falar. Amém. Então, o Espírito Santo é o mesmo. Filho do fogo? Sim. Sim, vai ler os outros. Olha, Luciana, tem uma coisa para te contar que é tremendo como Deus age. Deus tem múltiplas maneiras de alcançar os perdidos. Às vezes a gente ingessa o Espírito Santo, né? Você é de São Paulo, Luciana? Então, se você puder vir no seminário, né, no dia 11, trazer seu irmão, às vezes ele vem até pela curiosidade. Muitas pessoas vêm no seminário pela curiosidade e aceitam Jesus. Então, pode ser um instrumento que Deus vai usar. Mas, quanto à sua pergunta, né, então, te incentivo a vir participar com a gente no seminário. Vai ser um seminário especial que a gente vai ministrar aqui nessa cidade. É raro ter seminário em São Paulo, sempre é longe. Então, de repente, é uma oportunidade que Deus está dando aí para a sua vida, para o seu irmão, inclusive. Agora, você pode sim abençoar o livro do fogo. Uma coisa curiosa, quando a editora Naos, que é a editora que publica os nossos livros, que inclusive quem lança é o meu pastor, o Birajara Crespo, você vende para uma livraria secular, você vendeu para uma Nobel, para uma Saraiva, para uma Cultura, esse livro ele é reposicionado dentro da livraria. Ele não vai estar em religião, não vai estar em autores nacionais, ele está em esoterismo. Filho do Fogo vai estar na área do esoterismo. E como o livro ele é chincado, ele vem lacrado, aí vai lá o aprendiz e feiticeiro e vê lá, Filho do Fogo, e subtítulo, Descortinar da Alta Magia. O que ele pensa? Vou aprender a fazer uma bruxaria brava. Né? Aí ele compra o livro e se converte. O que eu recebo de e-mails, Luciana, de pessoas dizendo, olha, eu li seu livro, me converti, eu estava na Umbanda, no Candomblé, na Macumba, era Wicca, era simpatizante dessa seita ou daquela seita, e hoje eu quero Jesus. Qual igreja que eu congrego? Foram tantas essas perguntas que hoje no nosso site nós temos lá, indicamos igrejas que as pessoas podem estar frequentando, igrejas que eu conheço a liderança, que eu conheço os pastores e eu conheço os bastidores, eu sei da integridade que eles têm. Então pode sim, pode ser uma ferramenta de Deus para alcançar seu irmão, sem dúvida alguma. Teve um padre que escreveu para mim, falou assim, Daniel, você não acredita, ali, Filho do Fogo, né? Minha vida mudou. Minha vida mudou, quando eu sou o próximo seminário que eu quero ir. Legal. Então a gente vê coisas assim surreais, sabe? Surreais que Deus faz, né? Então sim, é um instrumento que Deus tem usado, sim, graças a Deus. Pode dar o Filho do Fogo para ele, sim, traga ele no seminário também. Luciana. Muito obrigada. Obrigado a você pela participação aí, tá bom? Deus abençoe. Amém, você também. Até logo. Até logo. Muito bem, agora são 11h54, continue participando, 38622746, 0 operadora 11, 38622746. Tem várias participações aqui pelo nosso MSN, no ar@bolaradio.com.br. Infelizmente não dá para ler de todo mundo, porque chegaram muitas de uma vez só, mas o Davi fala assim, ó, Deus abençoe a Paula, também acabou de chegar aqui, tem várias pessoas acabando de... Tô aceitando aqui os novos ouvintes que estão chegando. Não para de pipocar. E pula na frente do que a gente está lendo, né? É uma bênção. Aí ela fala assim, existem muitas pessoas que pensam assistir um filme de terror ou fantasia, escutar um grupo ou banda falar abertamente do mal.
que isso não influencia nada na vida espiritual. Mas pensando, existe nosso subconsciente, né? Exato. Não temos que ter cuidado com isso, ou não tem nada a ver, não é perigoso, ou que a gente vê e ouve, dependendo do artista, da mensagem do filme, influencia. Eu creio que tem uma influência sim, mesmo porque, especialmente, essa influência ela é maior ainda nas crianças. Se um adulto vê, né, então o adulto assiste um filme, ele tem discernimento, o caráter dele já está formado, né, as bases dele já estão estabelecidas. Mas se uma criança, um adolescente vê um desenho, um filme com conotações de violência, sexo, droga, coisas assim, ele vai ser influenciado por aquilo, ele vai ser norteado por aquilo. Aquilo vai passar a ser uma referência para ele, porque o caráter dele está em fase de formação. Então, nós temos que ter pesos e medidas para as duas coisas, né? Então, a melhor coisa é você não se expor a esse tipo de influência, né? Você encher a sua vida com o Espírito Santo de Deus, né? Se encher do louvor do Senhor, mas é claro, um crente maduro, né? Eu conheço crentes, né, que assistem filmes, né? Filmes de ação, por exemplo. Eu muitas vezes assisti muitos filmes de ação, mas aquilo não vai influenciar, não é porque eu vejo lá o Schwarzenegger metralhando todo mundo que eu vou sair na rua fazer a mesma coisa, né? Sim. Então você tem discernimento que aquilo ali é uma fantasia, uma ficção e tudo mais, embora muitas vezes espelhe a realidade, mas um adulto que tem seu caráter formado não vai se influenciar por aquilo. Já aquele que está no mundo, é claro, né, que está, né, em caráter e informação, melhor dizendo, vai se influenciar sim. Então a gente deve tomar muito cuidado com nossas crianças. Por isso que muitos desenhos têm mensagens subliminares, focado para a criança até. É Tem um verdade, desenho, eu a mostro... gente estava falando em off aqui, né? Tem um desenho um filme do Herbie, eu mostro isso no seminário, né? O filme do Herbie, da Disney. O que tem a ver a Disney Do com a Fusca indústria? que fala? Do Fusca, né? Não sei se o Fusca fala. Ele fala esse daí? É do Fusca? É porque o carro fala. Agora eu confundi tudo, porque eu sei que tem o Carros que fala, né? Que até meu filho assistiu, eu achei legal o desenho. E tem o do Fusquinha, né? Sim, eu esse não mesmo. lembro se ele fala. Se meu Fusca falasse. É isso daí. Mas eu acho que ele não fala, ele só se falasse. Né? Se falasse, Naquela é época ele não verdade, falava é ainda. Não falava. Não verdade. falava, era mais antigo ainda. Mais antigo. Agora eles aprenderam a falar. Então, o que tem a ver a Disney com a indústria farmacêutica? Não são mercados diferentes? Um é entretenimento, outro é a área de medicina. Tem mensagem subliminar de produto farmacêutico no filme do Herbie. Nós passamos isso no seminário. Você só consegue enxergar se você frear a imagem. Está lá entre um quadro e outro. É muito rápido, é questão de fração de segundos. Mas divulga um produto farmacêutico ali. Tem que tomar muito cuidado. Eu posso falar porque eu, na minha adolescência, gostava muito de música, gosto ainda, né? E assistia muito o canal MTV. E uma vez, uma vinheta me inquietava, que era uma que aparecia um cara sentado com a perna dobrada, na posição de meditação, rodando. E aquilo me inquietava porque tinha um monte de corte rápido de mensagem. Cheio Eu falei, de isso aí tem mensagem mensagem subliminar. Eu, na época eu fazia faculdade, eu ouvia falar de mensagem subliminar na propaganda, fazia publicidade. Gravei, meu irmão tá ouvindo aí, sabe? A gente tem essa fita, deve ter estragado lá, mas eu gravei e passei frame a frame cenas de mulheres sendo amarradas, né, o que é chamado de bondage, né, na pornografia, amarradas com cordas na boca, amordaçadas, dentro de grades, dentro de celas, e uma imagem mais bizarra que a outra, né? E conotação de pornografia sendo disseminada em horário da manhã, à tarde, à noite, qualquer horário para os nossos jovens. E tem um desdobramento. Eu fiz e vi. E tem um desdobramento disso. Você vê só o que foi plantado numa geração passada, você vê colhendo agora. Tem uma versão, essa é uma versão americana, dos Aristocats, né, dos gatinhos, né, um desenho da Disney, e nesse desenho a gente mostra algumas imagens até no nosso seminário, mostra um gatinho bem no alto assim da página do DVD com um cigarrinho de maconha, baseado nas mãos. Aí está escrito bem pequenininho, quase que imperceptível, legalize isso. E tem um monte de estrelinha no fundo do desenho, e são folhinhas de maconha. Então quem viu isso naquela época, e hoje ele é um legislador, é um deputado, ele vai lutar pela legalização da maconha. E hoje a gente vê o desdobramento da passeata da maconha. Sim. Né? Você vê que o nível de pessoas envolvidas com alcoolismo aumentou. Lembra do biotônico Fontoura? Era a nossa vitamina da nossa época. Eu não sei se é da sua época, da minha época. Sim. E tem 9,5% de álcool, né, na sua composição. A organização, minha mãe me dava, ele dizia que bom esse remédio, né? Faz a criança dormir, dá sossego. Calma, come e fica quieto. Ele toma e tumba, né? E dava às vezes porção dobrada para mim, para poder para ficar calminho. Ficar calminho. Então você cria uma predisposição genética, né? Na adolescência você tomou alguma coisa, ativou uma bomba relógio, você vê o desdobramento disso. O Mickey namorava com a Minnie, mas o Mickey nunca fala que vai casar com a Minnie, né? Ele fica com a Minnie. O Pato Donald fica com a Margarida. Hoje os nossos jovens estão ficando. Não se fala mais em compromisso. Então a mensagem subliminar, ela funciona.
Foi comprovado cientificamente isso. Hoje as crianças têm pesadelo, sabe? Criança cercada, muitas vezes cheia de proteção, tem pesadelo. Já repararam a música que a gente cantava para as crianças? A avó cantava para a mãe cantava para você, o boi da cara preta. Né? Boi da cara preta vem pegar a criança que tem medo de careta. Olha, o papai não tá, a mamãe foi embora, você tá sozinho, o boi vem te pegar, agora dorme. Quer dizer, como vai dormir? Vai dormir de que jeito? É pesadelo. A cuca vem pegar também. A cuca vem pegar, é só desgraça. Só desgraça. Então, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Qual era a intenção? Matar o gato. Matar o gato. Pô, não morreu, joga uma pedra agora. Todas elas são, se você for sempre ver, são ruins. Sempre ruins. Temos ouvinte na linha, agora meio-dia, a gente vai dar uma esticada aqui, porque o papo tá bom demais com o Daniel Mastral. Vamos atender o ouvinte Ivan, de Brasília. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Ivan. Da rádio aí. Acho que o Daniel lembra de mim. Até escrevi para ele um e-mail esses dias. Tá lembrado, Daniel? Ivan, eu recebo 300 e-mails por dia. Conta mais o assunto aí que tem que saber. Fala um pouco mais aí, que aí eu posso... de Brasília uma vez e a gente teve junto. Lembrei de você, Ivan. Lembrei. Te respondi, inclusive. Você procurou aquilo que eu te orientei a procurar? Sim. Ok. Sim. Então é isso, está no caminho. Legal. Mas aí, Daniel, eu tenho acompanhado o site e eu liguei mesmo só para saber novidade de quando é que deve sair o livro meu devocional. Pois é, o meu devocional, eu pedi até para tirar do site, eu não sei se já foi tirado. Eu deixei esse projeto temporariamente engavetado, que nós estamos concluindo uma nova obra, que a gente deu o nome de Quilaim, e esse livro vai ser lançado por uma editora secular. Né? Nós fizemos um demo, mandamos alguns capítulos para 20 editoras seculares, dessas 24 nos responderam e 2 mostraram muito interesse. Como eu tive o privilégio de conhecer o Augusto Cury no Recria, aqui no Bola de Neve, ele também se propôs a dar uma força para a gente. Então, as tiragens são bem maiores. E a proposta do livro é diferente. Então, primeiro, ganhar esse público que não conhece Jesus. É uma história que não tem nada a ver. Nos últimos 2 anos, eu li todos os best-sellers. Tudo que é considerado best-seller no mercado, eu li. Acho que nós lemos uns 50, 60 livros nos últimos 2 anos. E para ter uma ideia do que o público está lendo, o que o público está gostando, o que eles chamam de best-seller. Para eu poder contar uma história que nunca foi contada. Então, criamos vai ser uma trilogia também. O primeiro volume não vai falar nada de Jesus, mas vai cativar bastante o público. Segundo volume, nós vamos começar a falar um pouquinho de Jesus, né? E no terceiro volume, nós vamos falar abertamente de Jesus. Então, a gente vai poder ganhar essas almas para Jesus. Foi um projeto que Deus colocou no nosso coração, então a gente está dando uma prioridade para ele. Então, primeiro a gente está, assim que eu acho que provavelmente quando lançar o primeiro volume de Quilaim, que deve estar saindo aí no final desse ano, ou começo do próximo ano, que para escrever um livro, você não imagina a batalha que é. Tudo acontece, computador pifa, texto some, né? É uma guerra para escrever. E você precisa de inspiração e você está bem descansado também, né? Então tem uma série de fatores aí a serem ponderados. Então estamos escrevendo, a nossa expectativa é lançar no final desse ano, no começo do ano que vem. E aí sim, lançando o primeiro volume de Quilaim, aí nós vamos retomar o projeto do meu devocional, que está quase acabando, né? São 366 dias, contando o ano bissexto, né? Então a gente colocou 366 modelos de devocional, né? Já escrevemos mais que a metade. Então é um livro que, se a gente pegar firme, assim, mais uns 3 meses a gente terminaria. Mas precisa da inspiração do Espírito Santo. E há tempo, moda para todas as coisas. Eu não posso fazer a coisa assim puramente comercial. Né? Vamos fazer para lançar na feira, né? Então, meu pastor sabe disso, né? Então, ele nunca me pressionou nesse sentido. Vamos fazer um livro que vai ter a Expo Cristã. Tem que sair lá, vamos lançar. Não tem isso. É o tempo de Deus, é o modo de Deus, a maneira de Deus agir, e é assim que está sendo, viu? Mas foi um prazer conversar com você, viu, meu irmão? Quando a gente vai em Brasília, vê se você vai no seminário lá, me procura no intervalo para a gente bater um papo. Ok, procura. Tá bom, Ivan? Tá bom, então. Valeu, um abraço, meu irmão. Ivan. Fica com Deus. Todos com Deus, um abraço. Abração, legal. O Ivan participou com a gente direto de Brasília, gente do Brasil inteiro ligando e participando hoje aqui na Bola Rádio, nesse bate-papo com o Daniel Mastral. Liderança espiritual, e a Bíblia diz, Romanos capítulo 13, que devemos ser obedientes às nossas lideranças. Também a minha liderança me deu um conselho prudente. Provérbios 24:6 diz que com conselhos prudentes faremos a guerra, na multidão de conselhos a vitória. Qual foi o conselho prudente que eu ouvi? Olha, Daniel, Deus, o Marcelo, né? Olha, Marcelo, Deus está dando uma estratégia para você, está te dando um nome espiritual. Então você teve encontro com Deus, a sua vida vai ser marcada agora por esse encontro com Deus. Assim como Jacó, ao teu encontro com Deus passa a ser Israel, Marcelo passa a ser Daniel. E a palavra Daniel quer dizer o Senhor é meu juiz. E assim tem sido. Então foi um nome espiritual que Deus trouxe para nós. Isso, a gente vai ver isso muito comum na Bíblia. Isso vai acontecer várias vezes, em outras situações. Você vai ver também citações de pessoas que tiveram seus nomes mudados a partir do momento que tiveram a sua fé reformulada ali, ou tiveram encontro com Deus, ou foram norteados pelo Espírito Santo naquele sentido.
Então, essa é a questão. Durante um tempo, nós não comentamos, omitimos essa informação, porque na batalha espiritual, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente fica imaginando, pô, na batalha espiritual, soldado não recua. Recua. A Bíblia diz isso. Há tempo de recuar, há tempo de avançar, há tempo de parar, há tempo para todas as coisas. Quer ver um exemplo clássico? Jesus recuou. Quando ele era bebê, ele se esconde, seus pais vão lá para o Egito, se esconderam no Egito, podiam pensar, poxa, mas Jesus, Deus não protege Jesus? Filho de Deus, mas foi estratégia, ele tinha que recuar, não era o tempo dele combater, era o tempo de recuar. Depois José está voltando, um anjo aparece para José e fala, não vá lá para Jerusalém, não vá, né? Você corre risco, e aí foram para Nazaré. Então, há tempo e modo, Davi, homem segundo o coração de Deus, venceu o gigante Golias, foi para a caverna, fugiu em caverna, há tempo de recuar. Jesus também, quando os judeus preparavam pedras para apedrejar Jesus, o que ele fazia? Ele não ficava lá, dizendo, 1000 pedras cairão à minha direita, 10.000 à esquerda, mas eu vou estar aqui, eu não vou ser atingido. Não, porque não era o tempo dele, então ele saía da cidade, ele se afastava, né? Então há tempo sim de recuar. Paulo se escondeu no cesto, né? Por que Paulo se escondeu no cesto? Se ele pode dizer, ele escreveu que tudo posso naquele que me fortalece, porque ele foi fugir, né? Porque há tempo de recuar, há tempo de avançar, há tempo de parar. Houve um tempo que o Daniel precisou de caverna, houve um tempo que eu tive que aprender algumas coisas para sair da caverna. Então houve o tempo de falar e tempo de não falar, né? A Bíblia fala sobre isso. Então é por esse sentido que nós hoje prefiro inclusive ser chamado por Daniel, porque é o nome espiritual, o nome que Deus escolheu para mim, veio da nossa liderança, não veio da minha cabeça. Isabela, minha esposa, também não é o nome verdadeiro dela, está no site até lá, Cíntia, né? Nome verdadeiro até o que a gente utiliza para conta de depósito quando é passagem aérea, enfim, acertos de igreja e tudo mais, ofertas voluntárias. Então, veio de Isabel, né? Aquela que ia gerar, aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Foi um nome espiritual que Deus deu para ela. Então, da mesma maneira, Deus deu para mim. E o Mastral? Mastral vem da minha ascendência italiana, né? Da minha família, por parte de mãe italiana, família Mastrangelo. Aí agrupamos o nome, ficou Mastral. Vimos que não tinha nenhum homônimo, a gente se preocupou, na época era lista telefônica, não tinha internet. A gente olhou na lista, não tem nenhum outro Mastral, então a gente não vai colocar ninguém em situação de risco, né? E aí escolhemos a questão do Mastral. Mas foi uma direção de Deus, vindo da nossa liderança, não foi uma ideia que partiu da minha cabeça. Então é por isso que a gente utilizou essa estratégia. Então obrigado pela pergunta, Dourado. É legal porque muitas pessoas que não sabiam agora estão sabendo. Boa. Beleza, brigadão. Marcelo, obrigado, viu? Deus te Dourado. abençoe. Ele é Dourado. Marcelo sou eu. Esse aqui agora é o Daniel. Confundi agora. Falou, Tiagão. Dourado, um abraço. Na bola. Valeu. Você vai vir sábado? Claro que vai, tá convocado. Que legal. O cara vem do Rio de Janeiro e você que é de São Paulo não pode ficar de fora. Fala pra eles, Marcelo. É isso aí. O Thiago, olha, eu dei o tilt aqui. Fala, Tiagão, tem que vir ou não tem? Com certeza, sábado tô aí, saindo daqui do Rio, né? E vou encontrar o pessoal aí, com certeza ser abençoado por Deus. Amém. Dourado, obrigado. Thiago, Dourado. Essa Valeu. foi boa, até rimou, hein? Thiago, obrigado. Valeu. Vou aproveitar o ensejo, não sei se tem mais alguém na linha, senão tem da linha. Ainda não. Então tá. Então vou passar rapidamente a palavra aqui para o meu discípulo, para o Cleiton, para ele dar alguns avisos aqui. O Cleiton está ministrando um curso extensivo de batalha espiritual. Ministrei o primeiro curso extensivo de batalha espiritual, são 3 meses e meio. Como eu não tenho mais disponibilidade de agenda, de poder dar essa atenção ao povo de Deus e poder dar um curso extensivo, prolongado de batalha espiritual, então a gente está compactando mais os seminários. Deus deu a direção, através do Espírito Santo, de eu estar treinando o Cleiton para estar ministrando esse curso, e hoje ele está ministrando a primeira turma do curso extensivo de batalha espiritual na igreja do pastor Fábio Bentes, no Sumarezinho. Ele vai para dar maiores detalhes, e já tem uma segunda turma, já em formação, já está na fila, já temos um outro local, já tem uma segunda turma, e o Cleiton também vai estar ministrando esse outro grupo, em função de eu não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós vamos poder multiplicar, né, o conhecimento. E da mesma forma também, aproveitando, vou deixar ele falar, né, mas ele também vai estar ministrando um seminário de batalha espiritual na igreja do pastor Fábio, né, que vai passar conceitos elementares da batalha espiritual. Não é um seminário igual do Daniel, né, porque o Cleiton não é o cover do Daniel, né, ele vai ministrar de acordo com a direção do Espírito Santo der para ele, da forma que Deus der para ele. Claro que o escopo vai ser o mesmo, nós estamos debaixo da mesma linha, né, teológica, a mesma visão ministerial. Sim. Mas é uma outra maneira, uma estratégia que Deus nos deu, no sentido de que às vezes a gente recebe muitos convites, eu não posso atender todos os convites. Então é uma maneira de a gente poder também, mais uma vez, multiplicar a palavra, né? Então a gente está treinando aí o Cleiton, é um amigo, um discípulo, alguém que está inclusive frequentando a minha casa, a gente estuda 4 horas toda semana junto.
junto para estar preparando esse guerreiro aí para combater o bom combate. Então, Legal, Cleiton. Palavra Vamos lá, do Cleiton. Cleiton. Conta pra gente aí Vai as pra novidades. fogueira o Cleiton agora. Então, é verdade, como o Daniel acabou de comentar mesmo, nós estamos aí ministrando o curso extensivo de batalha espiritual. Minha vida mudou muito desde de final de 2008 para cá, né, quando eu literalmente assim houve uma conversão genuína, né, da minha parte. Então eu participei do seminário nível 1 e de batalha espiritual lá na igreja cristã Renascense, que é onde vai ser ministrado a segunda turma do curso o curso extensivo de batalha espiritual, que tem lá o pastor Sérgio Pinhata, né, a sua esposa Márcia. Um forte abraço para vocês, caso vocês estejam ouvindo a rádio. E ali eu participei, foi quando eu tive assim o primeiro contato com o seminário de batalha espiritual do Daniel. Então, de 2008 para cá, houve um período de transformação na minha vida. Em 2009 nós tivemos a oportunidade de estar ali fazendo o curso extensivo junto com ele, quando ele ministrou. E a partir da conclusão desse curso, houve esse estreitamento de laço de amizade. E foi uma coisa tão natural que passaram-se os meses assim, e quando foi no final do ano passado, eu em conversa com o Daniel comentou: olha, Cleiton, caso haja disponibilidade de você, das pessoas cederem um local, você gostaria de ministrar o curso? Falei, não, com certeza. E Deus preparou, né? Ele recebeu um convite para poder levar uma mensagem de testemunho na Igreja Batista do Sumarezinho, e ali o pastor Fábio Bentes, forte abraço, pastor Fábio, eu sei que você está nos ouvindo agora. Abraço, pastor. Ele abriu ali as portas, né, e falou, olha, a igreja está à disposição. E o Daniel me fez o convite novamente, falou, e aí, guerreiro, tá pronto? Falei, amém, estou capacitado pelo Espírito Santo, com certeza. Amém. E iniciamos. Então, nós já estamos já na 6ª aula e muitas pessoas querem, né? Muitas pessoas têm enviado e-mail, as pessoas têm pedido, né, perguntado a respeito de uma segunda turma. Então, houve essa disposição por parte do pastor Sérgio. Então, nós teremos uma segunda turma desse curso extensivo de batalha espiritual. São 14 semanas, sendo 12 semanas de aula, uma semana de prova, 13ª aula é a prova, e a 14ª semana é a celebração da formatura. Então, assim, é uma coisa muito, muito bonita, muito especial. Então, eu gostaria de estender esse convite a vocês, né? Vai começar essa segunda turma do curso extensivo de batalha espiritual no dia 24 de agosto, lá em São João Clímaco, próximo ali do Sacomã. Onde eu morava. É mesmo? minha adolescência e infância toda lá. Olha só. Então, Poucos conhecem São João Clímaco, mas Pois é. Eu é já um fui lugar lá várias maravilhoso. vezes, É. né? Que legal. São João Clímaco. Tem mais Poxa, informações disso no grande nosso São João site também. Isso. O pessoal acessando, tem mais. Agora tem a data do do curso Em de... São João Clímaco, qual o local mesmo? É Rua Anne, número Rua Anne. 820. Tá legal. Rua Anne, Fácil, todo mundo 820. conhece, Alexandre. E Põe mais no informações no GPS site. também, Ali no é. GPS vai, né? site www.danielmastral.com.br. Tem bastante coisa ali, tem muita informação para que vocês poderem aprender. E o Cleiton vai estar ministrando também o curso de batalha espiritual. Que dia que vai ser, Cleiton? Então, no dia 20 de agosto vai ser... Na igreja do Pastor Fábio. Isso, na igreja do Pastor Fábio. Então, calma, vamos só nos organizar. Então vai ter a segunda turma do curso extensivo de batalha espiritual, que vai se iniciar dia 24 de agosto. Então, maiores informações lá no site, né, do danielmastral.com.br. Logo no início ali tem o banner. Aí você clica ali e automaticamente vai ter os maiores detalhes. Aí você envia o e-mail para nós. Lembrando que é um grupo limitado de pessoas. Por quê? Porque a ideia é estreitarmos o laço de relacionamento entre os participantes. Então são 70 pessoas. Então, quanto mais rápido você enviar o e-mail, garantir a sua vaga, porque chegou em 70, aí vai ter que aguardar uma próxima turma que é só para o ano que vem. E no dia 20 de agosto, na Igreja Batista do Sumarezinho, eu estarei ministrando o seminário de batalha espiritual. Então eu gostaria de convidar vocês, né? Esteja conosco ali, estaremos buscando esclarecimento a respeito da palavra, vamos aprender mais a respeito do curso de batalha espiritual. Amém? Legal. Amém. É muito isso bom aí. porque é a multiplicação da visão de Deus para o ministério, Exato. né? A estratégia é essa É bênção mesmo, né? Porque, como você falou, a gente não consegue estar em vários lugares, Pois é. não somos onipresentes. Não, isso é só Deus. Só Deus, né? consegue fazer isso. Glória. Tem ouvinte na linha agora, meio-dia e 18. Alô?
Alô? Boa tarde. Boa tarde. É a Amanda que tá falando? Isso. E Amanda, você tá falando da Bahia, é verdade? Vitória da Conquista, Bahia. Que Poxa, legal. Vitória da Conquista, profético, hein? Né? Ô, Daniel Glória. Mastral, você precisa vir aqui. Grandes homens de Deus têm vindo e profetizado pelo nome, pelo que o senhor tem falado da cidade, e você ainda não veio. Pois é, não recebi convite para essa região ainda. Quer dizer, a gente sempre fala, Amanda, quando vem convidados aqui, sejam bandas, sejam ministros do evangelho, enfim, é legal, as pessoas gostam dos programas, tudo. Então o que a gente incentiva? Fala com a liderança da tua igreja, leva o projeto, vai no site, mostra qual que é o ministério, conversa com o teu pastor e Exato. faça um convite, né, para o ministério. Liga, Exato. fala, poxa, vocês têm uma data, assim, mês tal, a gente vai ter um evento, né? Propõe Exato, abre uma conversa, né? Exato, abre o link, manda um e-mail pra gente, danielmastral@hotmail.com. O e-mail tem que partir sempre da liderança da igreja, né, mostrando interesse. Nós vamos mandar uma carta-resposta, passando as orientações básicas, né, para sediar um seminário. E se eu puder ir, vai ser uma honra. E se eu não puder ir, eu tenho o Cleito que está sendo treinado aí, que pode ministrar também aí os preceitos básicos da batalha espiritual. A nossa maior dificuldade é por ser uma congregação pequena, os recursos são poucos. Mas conseguindo Deus chegar... providencia. Não, Deus providencia. Deus proverá. Né? Deus proverá. O negócio é a passagem aérea, tem um lugarzinho, um colchão lá para dormir, né? Pronto. Tá bom. Daniel, eu li alguns dos seus livros, eu não me recordo exatamente qual que fala o que eu vou perguntar agora, mas você com certeza vai lembrar. Vou lembrar, claro. Em um dos livros você relata um fato, você já era convertido e foi num seminário em um hotel um pouco afastado da cidade, e se eu não me engano foi a doutora Neuza que estava ministrando, e você relata de um fato, estava no quarto e de noite Espírito humano. Um espírito humano entrou no quarto e chegou a enforcar. Exato. Enfim. E aí eu queria saber de você em relação a esse desdobramento, não sei se foi desdobramento, como que aconteceu, por que você, em um local fechado, em um seminário, que com certeza teve intercessão, teve cobertura, e ele conseguiu chegar até o quarto e conseguir tocar? Né? Boa pergunta, legal. Então vamos lá. Esse local foi no Vale da Bênção, né, na Missão Antioquia, liderada pelo pastor Jonathan, pessoa que eu tenho profundo amor, profundo respeito, indico para todo mundo fazer os cursos que tem ali na Missão Antioquia, no Vale da Bênção, fica no quilômetro 53 da rodovia Castelo Branco, ali em Araçariguama, e foi ali aquele congresso. Foi a primeira vez que eu fui compartilhar um pouco do meu testemunho. Eu estava num processo ainda de libertação. Então eu fiquei hospedado ali num quarto, né, onde tem um alojamento, então havia outros pastores junto comigo. E eles que relataram isso. Eu lembro que à noite eu não senti nada. Eu senti que para mim foi um sonho. Um sonho de eu estava sendo assim sufocado, né? E os pastores preocupados levantaram e foram em meu socorro, oraram, e todos eles viram a mesma coisa. Viram uma pessoa, um homem, como estava escuro, estava tudo apagado, então viram um homem como se fosse um vulto, uma sombra, realmente tentando me enforcar. E eu estava dormindo sobre o meu próprio casaco. Eu imaginei que assim, foi a primeira vez que eu fui num local assim, tipo um acampamento evangélico, né? Então eu imaginei que eu não precisava levar roupa de cama, essas coisas, então eu não levei nada. Pensei que era tipo hotel, né? Chega lá, vai ter tudo, vai ter camareira. Não tem nada, não levei nem escova de dente. Então assim, o demônio já saía no bafo, né? Aí os pastores viram isso e todos eles relataram. Agora, por que isso aconteceu? Que essa é a sua pergunta. Os demônios, eles conseguem suportar certas coisas. Então você vai pensar assim, por que Satanás conseguiu chegar perto de Jesus no deserto? Jesus, olha só, estamos falando de Jesus, não é qualquer um. Jesus está no deserto, está orando, está se consagrando, está jejuando, e Satanás chega diante de Jesus e tenta a Jesus, né? Nós vamos ver Satanás chegando diante de Deus para pedir permissão para tocar em Jó. Então ele suportou a glória, o poder, a majestade. Então foi feito sim uma oração ali, mas existem áreas que você precisa preservar na oração. Existem certos pontos estratégicos da oração que precisam ser feitos. Se você não faz, quer ver um exemplo disso? Você vai começar um culto.
Aí você pega, vai orar da seguinte maneira: ah, Deus, abençoe esse culto, fala com o povo, ministra, que esse povo saia daqui edificado, fortalecido. O diabo está lá. Ninguém deu ordem para o diabo ir embora, né? Então, essa ordem não tinha sido dada aos demônios, né? Então, fala: Deus, abençoe esse congresso, fala conosco, abre os olhos dos pastores, ministre em nossas vidas, nós queremos aprender mais de ti, que a tua presença seja forte aqui. Mas ninguém orou naquele momento, porque era um período de aprendizado. Né? Muitas vezes você aprende a levantar caindo, né? Você aprende a nadar engolindo água, aprende a andar de bicicleta se ralando. Então é assim que nós aprendemos também na batalha espiritual. Então é muito importante quando vai começar um culto, uma reunião de oração, um grupo de louvor, você usar a autoridade que nós temos e oferecer resistência a Satanás. Então ora dizendo: olha, Satanás, você não tem autoridade nesse lugar, aqui é só a presença de Deus que vai manifestar, você não tem autoridade aqui. Faz uma separação, Senhor, entre luz e trevas, que a tua luz seja abundante nesse local e que seja como um farol no reino do Espírito, que o diabo não possa nem olhar nessa direção. Você quebrou as pernas dele. Se você não dá ordem, ele entra. Imagina, vou usar mais um exemplo para ficar bem claro. Eu gosto de esmiuçar para não deixar dúvida. Vou pegar um exemplo de uma base militar. Um soldado está tomando conta da base. Então o soldado tem autoridade, ele tem uma arma nas mãos, aí de repente entra alguém. O que o soldado tem que fazer? Ele tem que verbalizar para usar a autoridade dele. Ele tem que dizer: alto lá, aqui é área de segurança, você não pode entrar. Se ele não verbalizar, a pessoa passa, a pessoa entra. Às vezes até acena para o soldado, e aí, valeu, entrou. Então ele não usou da autoridade dele. Então, embora nós tenhamos autoridade, naquele momento essa autoridade não foi usada por completo. A oração foi no sentido de Deus falar, de Deus ministrar, mas não foi no sentido ofensivo de dizer: Satanás, você não tem autoridade nesse lugar, você não vai tocar ninguém, você preserva as vidas. Essa oração não foi feita. Foi feita depois. Depois que esse fato veio à tona, né, que discutimos isso no dia seguinte, era um grupo pequeno, umas 50 pessoas. E depois que esse fato veio à tona, aí sim, todo mundo se reuniu, oraram, e aí pediram uma cobertura especial. Aí sim, aprendemos a orar de uma maneira diferente, né? Eu lembro que na época, quem fez essa oração, até pedindo essa cobertura plena, total, foi o bispo Oswaldo Bertoni. Eu lembro como se fosse ontem isso daí. Ele que dirigiu essa oração no sentido de realmente proteger todo o vale como uma cúpula, né? Então, colocando os anjos à volta e impedindo qualquer entrada de qualquer demônio naquele local. Então, ali foi uma estratégia. Satanás, ele sempre vai agir pela legalidade. Se deixou uma fenda, ele vai entrar. É como um barco. Se tiver um furinho no casco do barco, a água vai entrar, é uma questão de tempo, o barco afunda. Satanás, ele só precisa disso, ele só precisa de uma fenda, de um furinho no casco. É isso que ele precisa para acabar entrando na tua vida e causando destruição. Então, foi isso que aconteceu naquele dia. Certo, Amanda? Certo. Só mais uma coisinha, Pois Daniel. não. A oração de repreensão de espírito humano é a mesma para demônio? É a mesma, né? Você pode repreender da mesma maneira, só que vai repreender usando o nome de Jesus, claro, né? E pede para que Deus também dê ordem aos seus anjos, né? Para que aquela pessoa ali possa não apenas sair daquele local, mas também possa ser tocado. Eu lembro no livro da Rebecca Brown, que ela comenta, a Rebecca Brown não foi a satanista, lembrando bem, né? Ela conta a história, acho que da Elaine, né? Que é um pseudônimo também. Sim. E ela conta uma ocasião que essa satanista Elaine, ela, por desdobramento, ela foi na casa de uma pessoa e tinha um cerco de anjos ali. E ela foi tocada pela presença daqueles anjos. Existem anjos ministradores, né? Os anjos ministraram na vida dela. Então ela foi ali no intuito de atacar e saiu de lá norteada por um impacto que ela recebeu vindo de Deus. Então, sim, ore em nome de Jesus, sim, para aquele demônio, aquele espírito humano saia, porque o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Amém. Todo nome significa todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis. Tudo está submetido debaixo das mãos do Senhor dos Exércitos, né? Amém. Então, dessa maneira, sim, claro, se Deus dirigir, você também pode pedir aí para que Deus dê ordem aos anjos. Não é você que dá ordem para os anjos, né? É Deus que dá ordem. Nós falamos: Senhor, se for da tua vontade, manda teus anjos aqui. Porque a gente tem gente que dá ordem para o anjo. Vai, anjo, vai lá, vai lá, limpa meu telhado, faz isso, começa a dar ordem, né? Então, misericórdia, né? Certo, Amanda, obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Um abraço a todos de Vitória da Conquista e pro seu pastor aí também. E assim, como foi a dúvida da Amanda, em questão dos seminários, fica aberto para todo mundo. Você que tem uma igreja, tem outros comentários aqui no Twitter também. Como faz pro Daniel vir na minha igreja? Entre em contato através do site danielmastral.com.br ou pelo e-mail danielmastral@hotmail.com. Aproveitar, né? também, Sérgio, rapidamente aqui, eu sei que tem uma galera, tem muitos amigos que estão me ouvindo. Legal. Seria impossível e até injusto
assim, eu não vou conseguir citar todos, mas eu quero deixar um abraço especial para o Sérgio Pediani, né, que são eles que fazem o nosso site. Inclusive o Serginho fez a capa de alguns livros nossos, fez o Alerta Geral, fez o Missões. Então alguém que tem colaborado bastante com o nosso ministério. E em contrapartida, hoje eles têm uma loja de chocolates maravilhosa, né, Cacaulina Chocolates, né? Legal. Então, lá em Jandira, já está na sua segunda filial, ou seja, ele fez o curso de batalha espiritual conosco. E ele aplicou aquilo que ele aprendeu e está tendo desdobramento disso. Isso que é bonito, a gente ver os frutos, né? Legal. Aproveitar o ensejo também, mandar o nosso abraço para o Ronald, para a Carol, né, para a Cláudia, lá de Curitiba, e especialmente para a Carol, né, que é a nossa sobrinha espiritual, né? Então, mano, um grande beijo para vocês aí, um abraço ao carinho de todos vocês que têm sido nossos parceiros de trincheira aí por esse Brasil. Viu? Aproveitando o abraço, né, deixa eu mandar um abraço para minha esposa Roseli, para o Leonardo, para o Davi, que devem estar em casa ouvindo, né, para todos os integrantes do curso extensivo de Batalha Espiritual. Também não posso citar nomes, senão acaba esquecendo e sendo injusto. São 40, lembrar de todo mundo. Né? Então, forte abraço para todos vocês que estão nos ouvindo aqui na Bola. Eu queria até pedir para o Daniel completar, porque o Murilo perguntou aqui sobre no Twitter, em cima daquilo que a menina falou dos sonhos e tal, quando não consagramos a Deus a nossa noite e tal, os ataques em pesadelos, né? Porque muitas vezes até você é atacado em pesadelo e aquilo acaba refletindo no dia que você tem, né? Uhum. Como lidar com essa situação do sonho? O que a gente deve pedir para Deus nesse sentido, assim, para o inimigo não atacar o nosso inconsciente enquanto a gente dorme? Legal, essa pergunta é inteligente. Tem duas vertentes aqui. Existem pesadelos que são frutos de experiências que você teve no seu dia a dia. Às vezes assistiu um filme de terror, fez a bobagem de ver um filme de terror, né? É verdade, perdeu seu tempo. Perdeu seu tempo em ver lá um filme de terror. Você vai ficar com aquilo na cabeça, aí a sua mente vai reproduzir aquilo. Uhum. Então é uma causa natural. Seu cérebro ele reage a estímulos que você dá a ele à volta. Então, essa é uma situação do pesadelo. A outra situação, sim, é claro que o inimigo ele pode também tentar manipular a sua mente ali para causar pesadelos, né, para causar uma influência espiritual, que quando você dorme, embora o seu corpo esteja mais relaxado, a sua mente está mais ativa. Né? Você entra no estado REM, né? A sua mente está mais ativa. Então ele aproveita essas lacunas ali. Então consagra sim seu sonho. Senhor, me ajuda no meu sono. A Bíblia não fala que você é bendito ao entrar, bendito ao sair, que Deus ele cuida do seu. Deus ele cuida quando você levanta, quando você deita. Se Deus dirigir, não estou dando uma receita, não é fórmula, porque isso é direção do Espírito Santo. Se for rema para você, unge tua cama, unge teu leito. Senhor, eu quero um leito abençoado, me dá um sono abençoado, tranquilizador, né? Porque tem gente que dorme, mas não descansa. Então, eu quero ter um sono reparador, tudo. Pede para Deus. Deus ele escuta as nossas petições, ele inclina os ouvidos, né, para ouvir as nossas petições. E a gente vê muita lenda urbana. Eu lembro de uma ocasião, alguém comentou comigo que assim, para não ter pesadelo, sabe o que fazia? Então ele achava, já que o pesadelo vem do capeta, então ele colocava um saco de lixo, desse saco de lixo preto, embaixo do colchão. Então aquilo agia como uma espécie de isolante, daí o demônio não podia influenciar a pessoa. Então, tem muita lenda urbana. É que nem a história do rabo da lagartixa. Você sabia que tem gente que acredita que quando você corta o rabo da lagartixa, né, aí claro, o rabo se recompõe e vai virar um novo rabo. Mas tem gente que acredita que do rabo nasce uma nova lagartixa. Né? Então tem muita lenda urbana, né? Tem muito mito nisso, mas é importante ponderar. Nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Amém. A tua oração tem poder e a Bíblia fala que muito pode o justo na sua súplica. Quer uma definição linda de justo? Ezequiel capítulo 18, versículos 5 a 9. Isso vai ser uma definição clássica de justo. Ezequiel capítulo 18, de 5 a 9. Você vai ver ali quem é o justo, né? Se você se enquadra ali, a sua oração tem poder. A sua oração vai ter o mesmo poder daquela oração intercessória de Moisés. Quando ele orava, o povo prevalecia, mas ele era um justo. Era um justo. E agora para pensar. É isso para todos vocês ouvintes. Nós somos os trabalhadores da última hora, não é? Né? Pela parábola que Jesus nos ensina, tudo aponta que nós estamos no final dos tempos. Cataclismos, terremotos. Isso sempre existiu, Daniel. Mas da década de 50 para cá, isso é comprovado cientificamente. Aumentaram 40% os cataclismos mundiais. Israel é o nosso relógio de tempo. É a figueira. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. De lá para cá aumentaram os cataclismos. Nós começamos a observar que as coisas estão sendo realmente preparadas para a vinda do anticristo, e eu creio, eu sou pré-tribulacionista, respeito quem pensa diferente. Se você tem uma posição escatológica diferente, respeito. Mas eu sou pré-tribulacionista. Creio que vamos para a glória primeiro. Veja Santo vai embora primeiro. Se você pensa diferente, tudo bem. O pessoal fica aí para repescagem, eu vou na primeira leva, a gente se encontra lá em cima. Repescagem, aí vocês me contam como é que foi.
Então é importante ponderar, ter uma vida de santidade, né? Uma vida com Deus de fato, né? Leia a Bíblia, coloca alvos tangíveis na sua vida, não coloca assim, eu vou ler a Bíblia quando for na igreja, né? É como um músculo, você vai exercitar o músculo uma vez por semana, você não hipertrofia ele. Um corredor que ele só vai correr no final de semana, ele nunca vai completar uma maratona, uma meia maratona, uma São Silvestre, ele tem que correr todos os dias, né? Na vida espiritual a mesma coisa, você tem que fortalecer a sua fé todos os dias. Então, estabeleça um alvo, leia 5 capítulos por dia da Bíblia. Todas as pessoas querem saber o segredo, todo mundo quer saber o segredo. Já repararam que o livro de autoajuda, sempre o título é o segredo. O segredo, o segredo do segredo, desvendando o código do segredo, o meu segredo é mais segredo que aquele segredo, todo mundo quer saber o segredo. Verdade. As pessoas querem pegar atalhos e acham que se tiver isso, aquilo, aquele outro, vão ser mais felizes. Mas Elvis Presley tinha tudo para ser feliz e não foi feliz. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha poder, tinha talento. Até conheceu o Evangelho, conheceu né? o Evangelho, mas não deu sequência naquilo. Deu sequência, não Morreu adianta. com 42 anos de idade, cheio de droga. Por que pessoas usam droga? Pessoas usam droga para amortecer a dor que está no coração. Então, qual é o segredo da batalha espiritual? Leia a Bíblia. Estabeleça um alvo tangível, 5 capítulos por dia. Aí é tangível, você consegue ler. Quando você terminar a leitura, você está pronto para iniciar o treinamento. É assim que começa. Eu conheci um amigo meu, ele fez um treinamento na SWAT, e ele falou que antes dele usar a arma, ele tinha que conhecer profundamente a arma que ele ia utilizar. Então ele tinha que saber montar e desmontar aquela arma em questão de minutos. Saber, e até de olhos vendados. Então, enquanto você não conhecer Bíblia, você vai sempre perecer, porque o inimigo vai sempre te enganar. Quem trabalha em banco, pega uma nota falsa, sabe, puxa, essa nota é falsa. Né? Pegou na mão, sabe. Né? Então, quando você conhece a verdade, você não é enganado pela mentira. Amém. E como é que você conhece a verdade? Conhecendo a verdade. Se você não conhece a verdade, você está um alvo fácil do engano aí, né? E não basta apenas acreditar, né, Daniel? A gente até comentava, não apenas crer em Jesus. Tem que levar uma vida. Uma vida, claro, né? tem que viver Retidão. aquilo que você prega, né? Porque o seu testemunho fala mais do que 1000 palavras. Amém. Temos uma ouvinte na linha última de hoje, porque a gente tem que liberar os nossos convidados aqui, né? Daqui a pouco Rápido, hein? tá na hora do almoço, passou rápido, voou, tá quase 1h da tarde já. O programa que era pra ser 1 foi 2, igual da outra vez. Pois é. Tem ouvinte na linha, última pergunta, então vamos lá. Quem fala? Ediane? Ediane de São Paulo, né? Isso. Vai dizer que é a esposa do Sérgio. Isso. Misericórdia. Mas como é que vocês estão conseguindo? Então, Tá dentro do propósito, hein? consegui falar. Marmelada, hein? Tá combinando com a Lígia, hein, off pelo celular. Pois é, não, Deus tem propósito. Segunda loja da Ediane já. Vai lá, Ediane. Tinho, Diga. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra poder falar com vocês. Eu também tô morrendo de saudade. É. Na verdade, eu queria ligar, eu queria falar mesmo só pra falar que eu tava morrendo de saudade. Ah, tá bom. Que legal, Ediane. Ô, Ediane, Oi. vocês já se conhecem há algum tempo, né? Mas de qualquer forma, assim como o nosso ouvinte que ligou do Rio, né? O Sim. Dourado, tem algo que você acha que seja legal, vocês que acompanham o Ministério do Daniel, de repente você pode colocar em questão para pedir para ele explicar, ou você mesmo comentar algo que seja relevante, que a gente não tenha abordado aqui no programa, mas você acha legal falar. Tipo que chocolate mais gosto, coisa assim. Eu tenho pra falar sobre o ministério mesmo, sabe? Uhum. O ministério deles mesmo, a integridade, Legal. o quanto eles têm prazer de semear, o quanto eles põem em prática tudo aquilo que eles ensinam. Leva uma vida compatível com a mensagem que Eles passam. ensinada, pregada, né? Eles vivem exatamente aquilo que eles passam e eles passam para aqueles que estão próximos deles. Eles nos ensinam também a viver e a praticar tudo aquilo que é ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Legal. Tem a historinha do Sérgio de Ediane no nosso site também. A gente conta um pouquinho a historinha que Deus fez na vida deles ali. Que bênção. A Tem um testemunho, transformação. então. Tem um testemunho, tem um videozinho lá. Então acesse aí o site do danielmastral.com.br para ver a história da Ediane. É bênção, né, Ediane? É bênção pura. Que legal. É bênção muito doce. Que legal. Muito doce, Muito essa foi doce, boa. né? Abraço ao Serginho também e aos filhotes, viu? Pra vocês Deus também. abençoe. Ediane, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe aí, tá bom? Valeu. Falou, tchau, tchau. Muito bem, agora 12h37, como a gente falou, já encerramos as ligações. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Estão acabando, algumas a gente não conseguiu ler. São muitos alôs, manda um abraço. Então a gente dá prioridade àqueles que têm
realmente uma pergunta, né? O que está com o nome de Garfield aqui fala que aprendeu muita coisa lendo O Filho do Fogo, o Garfield. Até o Garfield leu O Filho do Fogo. Leu O Filho do Fogo, legal. Fez as pazes com o Odd. Né, com o Odd, eles viviam brigando. brigando. Bom dia, eu estava lendo o site do Daniel, vi uma matéria de arqueologia da Arca da Aliança. Eu queria saber se afinal acharam mesmo a Arca da Aliança. Tem como perguntar para ele? Tem. Estou perguntando agora, então, o Barque Levi, porque tem vários, além da Arca da Aliança, falam da Arca de Noé, né, Daniel? Você tem um pouco de conhecimento sobre isso? Tem várias coisas sobre isso. Encontraram mesmo? Como que é? Ali no site nós temos uma matéria que foi extraída de um jornal, do Discover Times. Então é um jornal conhecido e reconhecido por toda a comunidade científica do mundo. Então ela fala sobre o Êxodo, fala da Arca de Noé, fala do Monte Sinai. São evidências científicas que comprovam e validam a existência daquilo que a Bíblia narra. Ao contrário do que o inimigo procura fazer, de semear dúvida. Porque se Satanás conseguir colocar dúvida no coração, ele ganhou. É verdade. Porque você não vai ter fé. Fé é certeza. Jesus ele fala para as irmãs de Lázaro, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então ele quer minar justamente isso, ele quer minar a fé. Aí você vai escutar por aí, você já deve ter ouvido falar Evangelho de Judas, encontrar as ossadas de Jesus lá no túmulo de Talpiote, né? Essas coisas você vai encontrar. Ah, Jesus teve alguma coisa com Maria Madalena, como sugere, né, o Código da Vinci lá, de Dan Brown. Passa alguns no Story Channel, algumas matérias assim. Tem um monte assim, de lixo por aí para tentar invalidar, para tentar contaminar a verdade. Mas aquilo que é verdade, que a ciência comprova, que a arqueologia inclusive comprova, nós fizemos questão de pôr no nosso site para que os nossos leitores, nossos amigos pudessem saber que a ciência tem ciência disso, né? A ciência tem ciência disso. Essa matéria foi extraída de um jornal, do Discover Times, chegou até nós através de um geólogo, esse jornal. Ele trabalhava na época da Companhia do Vale do Rio Doce, ele recebeu esse jornal e mandou para mim. Eu fiquei maravilhado com isso, escaneamos, colocamos no nosso site, então tem bastante matéria a respeito disso, fala sobre os gigantes, uma série de coisas, então tem muito material ali para você ler. E tudo aquilo ali foi extraído de um jornal científico, né, do Discovery Times. Muito bem. Então, com esse comentário, né, a gente encerra aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Infelizmente, não dá para ler a pergunta de todo mundo, mas a gente pode, de repente, você pode encaminhar para a gente pode passar alguma dúvida que seja pertinente também para o Daniel, assim como eu vou fazer da nossa ouvinte, que eu não pude ler o que ela perguntou, porque ela pediu sigilo, mas você faz o seguinte, manda um e-mail para a gente, para o faleconosco@bolaradio.com.br, a gente encaminha para o Ministério ou você manda diretamente, né, para o pessoal, procura o site aí, conversa com eles também no site danielmastral.com.br, inclusive é o mesmo endereço onde você vai pegar informações para fazer convites